Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast semanal Mapa de Viagem. A nossa proposta de turismo se expande a cada episódio. Isso porque eu vou descobrindo tipos de turismo que agradam pessoas de todas as formas. E neste episódio não será diferente. Nada de hotéis luxuosos, aeroportos ou classe executiva. O assunto hoje é rusticidade. E está aqui, bem do lado, pertinho da gente. Aliás, perto de muita gente em toda a parte do mundo. Quem aí nunca pensou em recarregar as energias depois de muito estresse debaixo de uma cachoeira? Ou já tenha pensado em passar um tempo longe das luzes e do barulho da cidade? É o seu caso? Então fique aqui porque nosso episódio de hoje vai falar sobre turismo de aventura, profissional, com respaldo de guias, com informações e principalmente com segurança. O mapa de viagem vai levar você para conhecer alguns pontos de Goiás, como a Chapada dos Veadeiros, por exemplo. Responsabilidade para que você tenha que conhecer todas as belezas do nosso cerrado, considerado o berço das águas no Brasil. Então vamos lá? Ajuste aí seu GPS, pegue aquela taça de vinho, vem comigo. Eu sou Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. Turismo de aventura e a sua segurança serão os assuntos tratados no episódio de hoje, que recebe o CEO da Aventura Legal, Kiko Alencar, que também é consultor e instrutor do Sebrae. Kiko, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite do nosso podcast. Muito obrigado a vocês e vamos nessa incrível viagem que é o turismo. Kiko, vamos começar falando o que é o turismo de aventura. Quais são as suas características? Bom, o turismo de aventura, primeiramente a gente fala de transformação, de conexão com a natureza, de diversão, de alegria, de cultura, de gastronomia. Agora, por um outro lado, o turismo de aventura tem um conceito que significa atividades comerciais oferecidas aos clientes, então isso envolve também uma legislação. Então é importante lidar com os aspectos legais do turismo de aventura, porque envolve riscos. Eu falei aqui na abertura que é uma forma mais rústica de viajar, e é realmente, né? Sem muito luxo, mas um contato maior com a natureza, é isso? Sim, um contato íntimo com a natureza. Descer uma cachoeira, descer um rio, subir uma montanha, voar. Então você tem um contato, de certa forma, íntimo com a natureza. Agora, não necessariamente um turismo rústico. Ele pode ter um turismo sofisticado, certo? Mas um turismo que vai agradar também diversos perfis. Hoje o turismo de aventura tem um alto grau de consumo de diversas classes sociais. Então ele está aberto mesmo a desde um resort que oferece atividade de aventura, até mesmo atividades que envolvem acampamentos. E hoje também tem uma grande tecnologia e conforto nos acampamentos, né? Tecnologia em barracas, colchonetes, fogareiros, enfim, uma tecnologia incrível. Você faz isso já há muito tempo, a gente sabe da sua história. Muda a pessoa por dentro? Cada aventura que você faz, diz que o contato com a natureza muda as pessoas com o tempo. Isso é verdade? Se ela é bem conduzida, ela provoca nas pessoas, de certa forma, reflexões que podem causar, de certa forma, também transformações. Transformações a nível pessoal, a nível social, transformações a nível profissional também, familiar, porque dependendo da condução do profissional que conduz aquela atividade, antes a gente falava muito assim, o guia de turismo, mas hoje o líder de turismo de aventura é uma profissão reconhecida e ele entra muito como um educador ao ar livre, que facilita as atividades e um processo de reflexão e transformação por meio da emoção e por meio também da atividade em si, que ela é muito provocante. E vamos falar um pouco mais sobre essa diferença do guia para o líder, né? É uma forma de repassar uma experiência além do conhecimento? Sim. O guia de turismo, ele estuda muito para conduzir grupos. O líder de turismo, ele estuda muito para transformar grupos. É uma condução, a gente pode chamar o líder de turismo de aventura como um grande facilitador de experiências na natureza. Quando a gente fala em turismo de aventura, a gente pensa em cachoeira, a gente pensa nos parques nacionais e estaduais que a gente tem em Goiás. Quais são os destinos mais procurados aqui no estado? Nós temos destinos mais procurados e temos também destinos de grande relevância. Por exemplo? Por exemplo, a Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros hoje é um destino internacional, de grande relevância, de movimentação turística. São 5 municípios. E uma unidade de conservação, além de ser uma APA. Chama APA Pouso Alto, uma área de proteção ambiental, e também o maior
a maior comunidade calunga do Brasil, que é a comunidade quilombola, né, que é o sítio Calunga. Tá? Nós temos de grande relevância, que não tem tanta movimentação turística, é o Parque Nacional das Emas, muito valorizado principalmente por estrangeiros que buscam a observação da vida silvestre. E o evento da bioluminescência, que é um evento fantástico que acontece no mês de setembro, outubro, no início das chuvas, quando os cupinzeiros ficam todos iluminados pelas larvas de vagalume. Temos também o Parque Estadual de Terra Ronca, que é um parque de uma beleza indescritível. Mas também não tem tanta movimentação turística, mas uma relevância gigantesca, até mesmo por se tratar de ambientes super sensíveis, que são as cavernas. Grutas e cavernas, inclusive, que remetem a séculos atrás, né? Sim, sim, abrigos, né? Séculos e abrigos, né? Toda uma história. Então, e até mesmo um contexto religioso, que lá na Terra Ronca tem um altar, eles têm todo um evento, se eu não me engano, em julho ou agosto, um evento religioso lá. Né? Um outro parque estadual interessante é o Parque Estadual da Serra de Caldas, que está tendo uma gestão inovadora, proporcionando novas atividades e está num destino que é o destino mais movimentado do estado de Goiás, que é Rio Quente, né? Rio Quente, Caldas Novas. O que é a Chapada, quando a gente fala em Chapada, a gente pensa logo em cachoeira. É a melhor atração, a maior atração que se tem na Chapada são as cachoeiras? Olha, as cachoeiras, eu posso dizer que são os grandes ativos naturais. As paisagens, cachoeiras, a fauna, a flora. Agora, nós temos uma estrutura de hospedagem hoje, né, muito interessante, que atende diversos públicos. Nós temos hoje um turismo lá muito relevante também, que é o turismo de saúde e bem-estar. É um tipo de turismo que alia também o contato com a natureza, mas também alia a busca pelo autoconhecimento, a busca por terapias alternativas. Então isso movimenta muito a Chapada dos Veadeiros. Tem um certo misticismo ali, né? Claro, claro, que é a origem da Chapada dos Veadeiros. Né? E também hoje está crescendo muito o turismo de base comunitária, que é o turismo realizado ali em Cavalcante, no sítio quilombola, nas comunidades calungas, principalmente na comunidade do Engenho. Kiko, o que o turista que procura esse destino pela primeira vez ele tem que saber antes de escolher fazê-lo? E mais, o que ele deve levar na mochila? O que é o básico? É um repelente? São os primeiros socorros? Mas o que ele deve ter consciência antes de pensar, eu vou para lá, eu vou para um turismo de aventura, o que ele deve saber antes de mais nada? Primeiramente, os cuidados com a meteorologia. A gente tem relatos, a gente tem casos de que as trombas d'água, as cabeças d'água, as chuvas, tempestade com raios. Então é ficar atento às condições meteorológicas. Ter sempre um auxílio, uma condução por um profissional, um guia local, um condutor de aventura, um líder de atividade. Tá? Buscar também empresas que sejam reconhecidas. Né? Hoje você tem na internet diversas empresas e você tem mecanismos de saber as opiniões das pessoas que conheceram o serviço daquelas agências, até mesmo daqueles profissionais. Tá? Por outro lado, você também está bem equipado. Né? Uma mochila com roupas leves, roupas UVs que protegem contra o sol, hidratação constante, uma alimentação saudável e leve, uma roupa sobressalente. Tá? De resto, é importante que tenha um condutor e um guia que ali ele pode ter já uma corda para fazer um corrimão, para instalar algum tipo de equipamento que possa facilitar alguns tipos de travessia e até mesmo preservar a integridade física e a segurança das pessoas e do grupo. O turismo de aventura é uma indústria global que tem crescido a olhos vistos. Por que isso? As pessoas estão procurando mais a natureza? Por que esse boom começou de uma hora para outra, quando as pessoas viajavam para a Europa, viajavam para conhecer pontos históricos, né? Hoje parece que estão se voltando mais à natureza. Por que é isso? Se faz sentir, faz sentido. E a natureza, ela faz sentir. Não só o ambiente externo, mas sentir também o seu próprio ambiente interno como pessoa. Tá? Hoje a natureza é considerada como um remédio tarja verde mais incrível do mundo. Então, quer consumir um tipo de remédio? Consuma a natureza. É o remédio tarja verde. Com consciência. Com consciência, claro. Tá? A natureza, o contato com a natureza, ela traz diversos benefícios, né? Fisiológicos, espirituais, emocionais. Então, isso já tem estudos. No Japão, por exemplo, é muito conhecido o estudo do banho de floresta. Tá? Então, até mesmo a medicina vem recomendando, né, os banhos de natureza, os banhos de floresta, os banhos de mata. Porque há benefícios hoje cientificamente comprovados no organismo e no emocional das pessoas.
O mercado do turismo de aventura ele movimenta cerca de 700 bilhões de dólares em negócio. Bilhões, com B de bola. E isso ainda pode ser maior, né? Quais são as áreas afetadas positivamente em toda essa cadeia? Quando a gente fala de um grande mercado, existe uma cadeia toda. O que a gente está falando aí? A gente está falando de equipamentos, a inovação de equipamentos que envolvem diversos materiais, né? Nós estamos falando de cadeias que envolvem as comunidades locais, cadeias que envolvem meios de transportes, né? Cadeias que envolvem energia. Então é uma diversidade. Tem um estudo da própria Embratur, Ministério do Turismo, que uma movimentação turística ela impacta diretamente em 52 segmentos de atividade econômica. Então, desde um cafezinho, um jornalzinho, uma farmácia, uma taxa de entrada, um guia, uma refeição, isso diretamente. Agora, indiretamente, pense em eventos, um turismo de eventos. Né? Então, além do local, além de toda a tecnologia ali, imagina o tanto de profissional envolvido para fazer um evento. Sabe? Então, o turismo ele tem assim ele impacta na distribuição de renda. Na cultura, na gastronomia, tudo que envolve. Na cultura, na gastronomia, na compra de equipamentos, na compra de acessórios, no transporte, e nos profissionais indiretamente ali na cadeia, por exemplo, da própria alimentação, do próprio transporte. Nós temos um dado que no Brasil, por exemplo, uma média de 5 milhões de participantes são atendidos por ano, o que faz as empresas faturarem mais de 500 milhões de reais, envolvendo mais de 15 mil colaboradores e chegando a mais de 22 mil envolvidos em alta temporada. Isso mexe com a economia de forma vertiginosa, né? Não dá para dispensar isso. Não dá para dispensar. E esse é um dado que é interessante ressaltar, Rimé, que o turismo de aventura e o turismo em si, ele produz poucos dados, certo? E esse estudo ele foi feito num diagnóstico do turismo de aventura no Brasil, se eu não me engano, em 2015-16. Então, hoje, eu acredito que esses números já ultrapassaram. Nos Estados Unidos, segundo o último boletim que saiu, movimenta mais de 1 trilhão a recreação ao ar livre. Isso em diversas atividades, e não só atividades de consumo no turismo em si direto, mas as empresas também estão buscando cada vez mais trabalhar as competências, desenvolver as competências dos seus colaboradores por meio da atividade de natureza, da educação ao ar livre, de salas verdes, porque ali também é desenvolvido competências tanto sociais quanto emocionais. E é o que as empresas também estão buscando muito nessa evolução empresarial, trabalhar as competências. Então é um mercado gigantesco, né, que hoje a gente não tem um número assim exato no Brasil, mas com certeza esse número já passou, principalmente no pós-pandemia. O pós-pandemia causou um impacto gigantesco de consumo de natureza no Brasil. Por quê? As fronteiras fechadas, resorts fechados, cruzeiros, né, inoperantes. Então o comportamento de consumo mudou muito no período pós-pandemia e no período de pandemia também. Tá? Pessoas que não tinham costume de viajar na natureza também começaram a se hospedar em hotéis e trabalhar à distância. Pessoas que não tinham costume de fazer viagens de veículos adquiriram veículos 4x4. Então isso movimenta uma cadeia, né, que a gente não tem assim dados, mas a gente tem uma percepção justamente por o costume, os novos costumes de consumo. A gente fala em turismo de aventura, a gente lembra logo da Nova Zelândia, da Oceania, a gente fala muito na Austrália também como turismo de aventura. O Brasil, principalmente, qual é o ranking que o Brasil está globalmente falando? O Brasil, na década passada, teve o reconhecimento de ser o melhor destino de ecoturismo do planeta. E agora, esse reconhecimento voltou à tona na revista Forbes. Então, por mais um ano, o Brasil foi reconhecido como o melhor destino de ecoturismo do mundo. Isso devido às suas diversidades de biomas, devido à sua diversidade de culturas, a quantidade de parques nacionais, de unidades de conservação como um todo, e também na grande oferta de atividades. Nós temos atividades tanto realizadas no ar, quanto na terra, quanto na água. Então é uma gama muito grande de serviços e que proporciona também o consumo e também a questão do câmbio.
né? Então, o câmbio facilita muito também para o Brasil receber os turistas estrangeiros, porque aqui ele vai ter um consumo também pautado na economia, que valoriza, né, a moeda estrangeira. Então, viajar para o Brasil é barato. Então, as pessoas vêm para o Brasil e aproveitam dessa diversidade de biomas e de serviços. Fora essas belezas que a gente tem em Goiás, próximas da gente aqui, próxima de Goiânia, o que você destacaria no Brasil? Quais seriam os turismos de aventura que a gente poderia destacar no Brasil, fora esses goianos aqui, que realmente tem uma capacidade de receber turistas e recebe muito turistas durante o ano? A gente destaca de primeira mão Mato Grosso do Sul, com o reconhecimento que Bonito tem, nacional e internacional, de boas práticas, não só da prestação de serviço, mas também da gestão de turismo, dos conselhos, enfim, é um trabalho fantástico que eles fazem lá. E são reconhecidos a cada ano pela qualidade e pela governança turística. Tá? Podemos destacar também a Chapada Diamantina, que é um turismo internacional de caminhadas de longo curso, principalmente. Tá? Nós podemos destacar também no sul, no entorno ali da Serra Gaúcha, que tem um consumo também muito alto dessas atividades, agora muito prejudicado pelas questões climáticas. Tá? E a Amazônia, com seu turismo dos hotéis de selva também, que atrai um turismo internacional e até mesmo nacional. Quando Tocantins ainda era Goiás e foi repartido, o Jalapão acabou ficando lá. Deu uma dorzinha no peito? Olha, a gente enxerga assim, que é uma divisão geográfica e tudo, mas o patrimônio, ele é o patrimônio natural, ele é de todos nós. E também você trouxe à tona o Tocantins, que hoje vem despontando bastante, turismo Jalapão, Serras Gerais também, e a ligação com a Chapada das Mesas. Então nós estamos falando hoje de um dos maiores corredores de ecoturismo de aventura do Brasil, que começa ali em Formosa, Chapada dos Veadeiros, Terra Ronca, em Goiás, passando por Tocantins, Serras Gerais e Jalapão, passando por Maranhão, a Chapada das Mesas. Então hoje é um grande corredor e estratégico também na promoção e no desenvolvimento do turismo de aventura e ecoturismo no Brasil. Você falou desse reconhecimento da revista Forbes, agora em 2023, do Brasil como o melhor destino de ecoturismo do mundo. Isso, a gente fala economicamente, ainda você falou que por o dinheiro nosso, às vezes, ser de menos valor, estrangeiros vêm. Esse é o maior motivo? Ou as nossas belezas também, aquilo que a gente tem de natureza, tem um grande avanço nisso tudo? Sim, os dois compõem um cenário perfeito de consumo, tanto o câmbio quanto as riquezas que o Brasil tem, de diversidade de biomas. Tá? Recentemente foi fechado um acordo de cooperação técnica entre a Embratur, agora no Salão de Turismo, entre a Embratur e a ABETA, que é a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e de Aventura, para incentivar ainda mais a promoção dos destinos de natureza do Brasil. Ok. O Brasil é pioneiro na publicação de uma norma técnica que apresente referências objetivas sobre como as empresas de turismo de aventura podem avaliar os riscos e perigos de suas atividades. Quais são essas normas e o que elas prevêem? O turismo de aventura no Brasil hoje é um segmento que tem o maior conjunto de normas técnicas. São mais de 40 normas técnicas, tanto a nível de gestão, competência, classificações de percursos e competências também específicas de atividades. Procedimentos, é todo um conjunto de normas técnicas que vai até processos de auditorias, envolvendo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, envolvendo o Inmetro. E essas normas técnicas brasileiras, a partir da interlocução internacional e da liderança internacional do Brasil lá fora, as normas técnicas brasileiras viraram normas técnicas internacionais. Então nós temos 4 normas técnicas. Primeiro, gestão de segurança, líderes, que são os condutores, informação a participantes, que é também essencial, que os participantes eles recebem essas informações antes da compra, durante a atividade, no pós-atividade, e também recentemente a norma de sustentabilidade. Então o Brasil, de certa forma, por essa articulação internacional, ele virou referência internacional, que foi o caminho que o Brasil escolheu. O caminho que o Brasil escolheu foi o caminho da certificação a partir de normas técnicas. Outros países não aderiram a esse caminho, como por exemplo Nova Zelândia. Nova Zelândia ela aderiu um caminho de um selo, tá? E as atividades lá são classificadas de acordo com o nível de risco, certo? E o Estado, o país, ele dá subsídio para essas empresas conquistarem esse selo,
através de qualificações, mas por níveis de risco. Então tem atividades que têm um nível de risco menor e atividades que têm um nível de risco maior. Então lá é um selo que o país concede aos empresários. E quando a gente fala em segurança, não apenas segurança pessoal, mas a gente fala também no tratamento que é dispensado, a fauna e a flora e sítios arqueológicos, tudo isso está incluído. Claro, tudo isso está incluído. São dentro das melhores práticas dentro até mesmo das normas técnicas que tratam muito forte a segurança, mas quando a gente fala de danos, a gente fala de danos, não só danos materiais, danos físicos, danos psicológicos, mas danos ambientais. Né? Então, para isso, a gente também tem algumas orientações dentro das melhores práticas, que são o Leave No Trace, ou seja, não deixe rastro. E o Brasil incorporou também esse não deixar rastro através dos 7 princípios de conduta consciente em ambientes naturais. Dá para a gente falar quais são eles? Olha, assim, eu posso tentar algum para a gente ser exemplo. Por exemplo, não deixa as coisas no seu lugar. Sim. Entendeu? Então, assim, a coleta de plantas, a coleta de cristais, a coleta de pedra, cada coisa deixa no seu lugar. É mexer o mínimo possível com a natureza. Seja cortês com a comunidade e populações locais. Tá, com os visitantes e populações locais. Bom, essas normas técnicas brasileiras de turismo de aventura formam um conjunto estruturado de normas que se referem a sistema de gestão de segurança para empresas e competência pessoal para líderes e condutores de atividades específicas. Normas que se referem aos requisitos de especificações para produto, outras classificações de percurso, procedimento, terminologia e informações a participantes. É importante saber da atuação da agência e do líder, do guia, antes de contratar esse serviço? Claro. A gente estava falando antes de começar a nossa entrevista aqui, o nosso podcast, sobre a fiscalização. E hoje o grande fiscal é o consumidor. Tá? O consumidor ele tem direito de conhecer a referência daquela empresa, a referência daquele prestador de serviço. Se a empresa possui um sistema de gestão da segurança implementado, se ela está aderindo às normas técnicas, se ela possui profissionais qualificados. Então isso também reforça o consumidor como o fiscal ali das atividades, pelo processo no Brasil não ser compulsório. Né? A empresa ela tem, hoje, na legislação brasileira, ela tem que implementar um sistema de gestão da segurança, oferecer condutores qualificados de acordo com as normas vigentes, mas ela não é obrigada a ter um certificado, por exemplo, do Inmetro ABNT. Tá? Mas o grande fiscal hoje, na nossa concepção, é o próprio consumidor que tem que conhecer, saber que existem essas normas e cobrar como direito dele mesmo de realizar uma atividade segura e prazerosa. A gente estava dizendo que a gente tem que tratar a natureza como a gente trata a casa da gente? Não, a gente tem que tratar a natureza melhor, porque às vezes em casa a gente deixa alguma coisa de lado. Eu acho que o básico, o princípio de tudo é isso aí, né? O respeito com a natureza, o respeito com quem ainda vai até ali e você não deixar o rastro. O não deixar rastro nada mais é do que você ter um total respeito àquilo que você vai conhecer e aquilo que não é só seu é de todo mundo. É isso. Claro, é a convivência no ambiente natural. Não deixar rastro, ele é muito profundo, porque dependendo da atividade, a gente deixa ali algum rastro, né? Alguma sujeira, alguma fogueira que você faz e deixa ela lá, enfim. E não deixar rastro atende uma concepção seguinte: o próximo grupo chegar aqui, ele não vai perceber que nós passamos. Então isso é incrível. É isso aí. Kiko Alencar, muito obrigado pelo papo, espero poder recebê-lo aqui novamente. É um prazer poder falar das belezas goianas e das belezas do mundo e sempre em contato com a natureza. E nada melhor do que falar sobre isso com alguém que conhece, que já está no mercado há muito tempo. Obrigado, espero que você volte novamente. Obrigado também. É importante ressaltar que implementar um sistema de segurança é uma tarefa desafiadora para as empresas. Nós estamos falando de microempreendedores individuais até empresas de grande porte. Então é uma grande burocracia de papelada, de processos, e o Brasil vem inovando agora com o primeiro sistema de gestão da segurança digital que vai inovar, que vai impactar na inovação, na praticidade e, claro, para democratizar essas ferramentas de gestão e qualidade total e que todas as empresas possam usufruir desse sistema. É o sistema Aventura Legal. Quem sabe não está aí, né, um grande destaque do Brasil, que é o turismo de aventura, que já tem um grande destaque e acaba sendo melhor ainda. Muito obrigado, até o próximo. Obrigado também. Vamos nessa. O assunto é amplo e nós vamos voltar a falar dele em outros episódios. Mapa de viagem que nos levou a entender mais sobre o turismo de aventura termina aqui. Você pode rever esse e outros conteúdos nos canais do Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço, boa viagem e até o próximo.